salve galera, César Curti aqui, estamos começando o nosso Marra Talks, que são conversas revolucionárias com pessoas que estão revolucionando, com ideias, empresas. Essa é a ideia do podcast, trazer bastante insight, bastante entusiasmo para você que está assistindo, que isso te transforme a partir da transformação pessoal minha e dos convidados que aqui estarão. E desde já quero agradecer meu amigo Rick, que aceitou o convite. Rick, seja muito bem-vindo. Valeu, irmão. Galera, o Rick vai falar, um pouco mais sobre ele, mas basicamente ele teve uma ideia, vamos chegar como ele teve essa ideia da criação e cofundação da Worldpackers, que é uma ferramenta, é um aplicativo, é um site, um blog, são várias coisas que basicamente une pessoas a hostels, ações sociais, para fazer trabalhos voluntários e dessa forma possibilitando viagens transformadoras. Então, Rick, eu achei a ideia muito interessante, cara, porque eu fui um cara que no ensino médio comecei a ver os amigos fazendo intercâmbio e minha família não tinha condições. E eu queria aprender a falar outro idioma, queria aprender a falar inglês, jogava videogame, eu tentava entender a história do videogame e entendia quebrado assim, né? Eu falava, caramba, deve ser muito legal. E aí comecei a ver amigos voltando e falando inglês, né? E eu pensando, será que um dia eu vou ter esse dinheiro para fazer a viagem? O que acabou me proporcionando isso foi o trabalho que eu fazia de modelo na época, mas eu vejo que o Worldpackers faz isso muito bem, porque uma das coisas que mais encarecem quem quer fazer um slow traveling, né, uma viagem longa, é ficar bancando um hotel, bancando um Airbnb, bancando uma pousada por 1, 2, 3 meses, 6 meses, 1 ano. E você veio com uma ideia que possibilitou isso, né? Então, antes de mais nada, eu queria que você explicasse um pouquinho do Rick antes da Worldpackers, que eu tenho certeza que essa ideia surgiu de uma viagem que você teve, provavelmente, e contar como é que foi esse início, né, nessa fundação. Vale. Primeiro, vou até falar com a câmera nesse comecinho, ó, porque é uma honra estar aqui, sou fã do Cezão, já conhecia pelas redes sociais, e acho que quando você vê uma pessoa nas redes sociais, você tem aquela ideia, né? Essa pessoa é isso mesmo que ela tá postando ali, né? E uma coisa que eu te admiro demais é que você consegue estar presente ali nas redes sociais, mas você não, quando você tá junto, você tá presente, assim, não é aquela pessoa que tá o tempo inteiro ali, ou tem uma vida nas redes sociais, que quer se mostrar nas redes sociais, mas a vida real é outra, né? Na verdade, a sua vida real é mais legal ainda do que a que tá ali nas redes, né? Então, te admiro demais pela tua presença ali, como você consegue viver uma vida que faz sentido para você e para mais gente. O cuidado com o corpo, assim, a presença ali no corpo, para mim, eu aprendo demais e é muito importante, assim, essa ressignificação do corpo alinhado com a mente, da importância do exercício físico, da prática e de viver a vida mesmo, né? Então, uma honra estar aqui, Mahamud, eu sou aluno e adoro demais, recomendei para bastante gente já e vou seguir recomendando. E legal falar sobre isso, que quando a gente se conheceu online, né, Rick? Na época você morava em Maresias, né, e eu morava em outro lugar aqui, e agora estamos morando aqui no Campeche. Então o Rick está participando das aulas da Marra House, está lá assíduo. É um privilégio. E vai falar depois um pouquinho do esporte, do surf, de tudo isso na sua vida, que eu acho que é fundamental. Bora, mas vamos de Worldpackers, assim, que tem muito a ver com a minha vida antes, durante e depois, né? Acho que assim como a Marra é para você, a Worldpackers é uma representação da minha vida. Então eu vim de uma família de classe média baixa, dividia quarto com meus irmãos, morava num bairro bem simples assim de São Paulo. Meu pai perdeu o emprego algumas vezes, então era assim, não faltava nada não faltava comida, mas assim, não tinha nada extra, assim. É correria, né? E aí eu coloquei na cabeça essa ideia de não, quero dar certo, quero ter o sucesso, quero vencer na vida, né? Acho que sair daquele lugar ali, daquela sensação de escassez. E aí, ao longo do tempo, eu fui indo bem no colégio, faculdade, comecei a trabalhar em banco de investimento, né, que era o dar certo na época, né, hoje é startup, fintech, né, mas na época era banco de investimento. Então fui lá, era estagiário de um grande banco, fazia oferta, IPO de empresas grandes, estava nessa rota do sucesso, né. Como economista, né, Como economista, Mas eu tinha feito algumas viagens antes disso, eu fui trabalhar como garçom numa estação de esqui dos Estados Unidos. Falei que eu tive o primeiro contato com consegui ganhar uma grana, aprender inglês, vi neve pela primeira vez. Conheci um monte de gente. Depois fui para Espanha como intercambista na faculdade. Então eu tive algumas experiências fora do Brasil que me deixaram com vontade de viajar o mundo. Quero viajar o mundo,
Mas até então é muito caro, é para quando você se aposentar, quando você for muito rico, você vai poder viajar o mundo num cruzeiro, etc, né? Ou você é um cara bonito igual o Cezão é modelo, ou você é um cara feio igual eu, tem que ralar ali no banco, pô. Mas aí, enfim, cheguei ali nesse sucesso, né, muito cedo, né, na vida. Acho que isso é outra coisa que a gente compartilha. A hora que você chega cedo no sucesso na vida, muita gente tem essa ideia de, não, é sorte, ou é muito fácil. Não, primeiro é muita relação, e segundo, a partir do momento que você tem um sucesso, fica um peso maior para você decidir. Então eu decidi largar tudo, sair do banco e viajar o mundo, porque era meu sonho, era o que eu queria fazer. Então, como eu não via outro jeito de fazer isso acontecer, eu juntei uma grana. Na hora que eu cheguei numa grana que eu queria, eu pedi demissão e fiquei 3 anos viajando pelo mundo. Comecei pela África, Ásia, de ver gorila em Uganda, a ficar num ashram na Índia, deserto do Saara, aprendi francês, alemão, enfim, foi uma... Foi para isso que você fez faculdade de economia, né? Para conseguir segurar essa grana em 3 anos, que não deve ser fácil, né? Ter essa organização também para ficar 3 anos viajando, né? E também, na real, eu tava num lugar ali que era muito bom de grana, assim, porque eu fazia IPO, teve um ano a gente fez 21 IPOs, então era uma área específica, eu sabia fazer uma contabilidade específica no setor de construção civil, que, resumidamente, né, você incorre o valor da obra pelas vendas do empreendimento e você vai receitando de um jeito bem específico que eu aprendi a fazer. Ninguém sabia fazer no banco, eu era estagiário ali, começou a ter muito IPO desse tipo de empresa, e aí eu ia ter reunião com os maiores CEOs do Brasil com 21 anos, assim. Então teve uma projeção muito rápida pela área específica de banco, e aí quando eu pedi demissão, a galera achou que eu era muito louco, né? A galera comigo tava comprando BMW, tava curtindo a vida, e eu falei, assim, é legal ter uma BMW, mas eu prefiro juntar esse dinheiro para sair desse sistema, né? É a famosa corrida de ratos ali, né? Porque eu vi a galera do lado, a galera tava muito tempo no banco e não tava feliz, assim. Você via que eram pessoas, aquele olhar vazio, assim, aquele olhar meio sem saúde física, a felicidade era aquele almoção, não via os filhos, não via a família, não curtia. Aí as férias era aquele esbanjar nas férias, mas você tá tão cansado ali, que assim, as férias são um descanso. E eu vivi isso sem férias, de manhãzinha até o final da noite, foi muita relação, mas sou muito grato porque me proporcionou 3 anos viajando pelo mundo, assim, que eu não trabalhei. E aí foi aí que eu comecei a ver o valor de uma experiência como essa, né? Assim, quem teve, né, igual você teve, né? De viajar por muito tempo, assim, é muito transformador, né? Eu até queria saber pra você como é que foi esse lance da viagem. Eu acho que vários dos maiores insights que eu tive na minha vida, e que desses insights surgiu a Mahamudra, surgiu diversas ideias de projetos de vida e projetos profissionais, surgiram de conversas em viagens, em cursos em viagens, porque você começa a encontrar pessoas que têm uma outra cultura, uma outra cabeça. Quando eu estava trabalhando em Queenstown, na Nova Zelândia, foi a primeira vez que eu ouvi um cara falando para mim do que ele queria ser, e aquilo não envolvia dinheiro, envolvia satisfação pessoal. O cara trabalhava com segurança de gravações de Senhor dos Anéis, Wolverine, né, O Último Samurai, que foram gravados lá. Eu estava gravando um comercial e tinha esse cara para fazer a segurança na montanha, na neve, enfim. E ele falou para mim que quando aquilo acabasse ele ia virar bombeiro, porque ele gostava de servir as pessoas, de cuidar da segurança das pessoas. Eu falei, que engraçado, acho que é a primeira pessoa na minha vida que não atrelou a profissão com quanto ele tem que ganhar. Então, e uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, é bacana a gente falar para a galera que está assistindo, o que é o sucesso? Porque sucesso para o brasileiro, vamos falar da nossa cultura, é aquele American Dream, né? O sonho americano. É você ter uma BMW, é você ter uma boa profissão, as pessoas te chamarem de doutor, você poder mostrar os seus filhos para a sociedade, aquela família doriana. Só que quando você chega lá e está infeliz, que é o que acontece muito hoje em dia, né? E por isso que as pessoas estão surtando, porque você sacrificou a vida inteira para chegar num ponto, que você chega nesse ponto e não está feliz. Aí você fala, caramba, eu cheguei aqui sem saúde, sem feliz, não sei se eu quero fazer isso da minha vida, não sei se meus filhos estão felizes, não sei se a minha mulher ou meu marido está feliz. E aí você começa a se questionar, né? Então, eu entendo essa galera, assim, porque vindo de um lugar de escassez, assim, né? Você também vê, não sou herdeiro, né? De vir de uma família rica, e aí por isso eu viajei o mundo. Não, você tá numa sensação de escassez, e todo mundo tem essa de querer mais, né? Quer ganhar 1, quer ganhar 2, quer ganhar 2, quer ganhar 5, quer ganhar 5, quer ganhar 10, quer ganhar 10, 20. Então a gente tem essa ideia de sempre mais, né? E é infinito isso. Eu conheci nesse rolê eu conheci vários bilionários com medo da escassez, com medo de perder. E aí nesse rolê você começou a aumentar muito seu padrão de vida.
Tipo, um cara desse, assim, eu tomar um vinho de menos de 5 mil, assim, não, puta, mas isso aqui... Então, assim... Vai fazer mal pro meu estômago. assim, isso é em vários níveis, né? Vários níveis, meu. Então, o que eu entendi disso, assim, a mente, ela sempre vai querer mais. É natural da mente, né? O Homem das Cavernas, se tivesse o tanto de açúcar que a gente tem, de pornografia, ia comer tudo, né? Ia comer 100 hot dogs, né? Porque era uma época que a gente não tinha alimentos específicos, sexo era outra, não tinha aplicativos, era uma outra sociedade. Então era muito difícil de obter nutrientes a obter parceiros, assim, né? Então a gente tem uma mente por milênios programada para querer mais. E eu vi que aquele ambiente ali era o ambiente de aqui o dinheiro é tudo. Quanto mais, melhor. Então eu vou maximizar a quantidade de dinheiro que eu tenho. Em detrimento da saúde, em detrimento das relações, em detrimento de uma, pode chamar de espiritualidade, ou paz de espírito, ou bem-estar. Eu chamo de saúde. Para mim, saúde física, mental, espiritual, ela não tem como você se dissociar. E ali, pessoas bem-sucedidas financeiramente, que era esse caminho que eu estava trilhando, mas quebradas por dentro, assim. E você via no olho, assim, que a pessoa não estava feliz. Então eu comecei a me questionar se esse caminho do sucesso, né, era o sucesso como a sociedade definia sucesso, era o que eu queria. E aí nessas viagens eu falei, nossa, mas aqui eu gasto pouco viajando, eu consigo conhecer gente, eu me divirto, eu aprendo. Por que eu vou seguir aquele caminho se eu posso ir por aqui, né? E aí foi o livro do Tim Ferriss, que foi para mim acho que um grande start assim, na minha vida. Para mim também esse livro foi ele mudou muito, acho que a galera do grupo ali do Alma Mestra, muita gente ali foi transformada, porque ele fala de jeitos que você consegue ter uma independência financeira e geográfica para que você consiga usufruir dessa independência. Porque muita gente, igual ali no banco, tinha uma independência financeira, mas não usufruía, porque tinha medo de perder. Não, vou sair daqui, vou fazer o quê? Eu já estava comprometido na corrida dos ratos. E preso numa rotina que ele não tem tempo, né? Sim. Nem para pensar, nem para refletir se é isso mesmo que ela quer, se a pessoa quer ter isso, né? Eu acho que se as pessoas refletissem mais, e foi isso que a pandemia trouxe, sobre o que é sucesso, sobre o que é saúde, sobre o que elas estão fazendo, para onde elas estão indo. Só que muita gente nem na pandemia refletiu porque ficou reclamando, né? Muita gente, por mais doloroso e perdas que tivemos, muita gente refletiu, qual que é o rumo da minha vida? Por isso que mais gente agora está fazendo atividade física, está viajando mais, mesmo em recessão econômica, mesmo no ambiente ultra desafiador que a gente tem, as pessoas estão priorizando mais viagens ou práticas físicas de saúde mental. E quem não tá indo para um lugar que a saúde mental da população só está piorando como um todo. Então, ansiedade, depressão, burnout, isso só vai aumentar, porque as pessoas refletindo mais ou não refletindo, o corpo fala, né? Então, eu percebi que meu corpo estava falando para eu sair daquele ambiente ali. Então, fui muito feliz, assim, acho que foi a primeira decisão espiritual da minha vida, foi sair do banco. E nada contra quem trabalha em banco, também não tô... pega uma picareta, destruam as calçadas e vamos plantar tomate. Não estou defendendo isso. Mas para mim, não fazia sentido estar ali naquele momento. Fazia sentido viajar. Então, muita gente me chamou de inconsequente, porque eu ganhava mais que meu pai e minha mãe juntos. Mas para quem veio ali de um lugar de escassez, de querer... mais um ano, pega só mais um bônus. E eu via isso com os caras... Até hoje eles estão lá, não, só mais um bônus e no ano que vem eu saio. E muitas vezes essa própria... como é que eu posso, expressão vem de dentro de casa também, né, Henrique? Tem os amigos do trabalho, tem os amigos de escola, faculdade ali, que se estiver com a mentalidade bem dentro da Matrix, né, vamos falar assim, não vão entender que tem algo além do financeiro, mas dentro de casa, porque a geração passada, né, a geração dos nossos pais, foi uma geração mais sofrida financeiramente falando, né? Então, é difícil de entender. Sim. Era a geração do ter, né? Você tinha que ter uma casa, uma carreira, né? A nossa é mais a do ser, né? Porque a gente já nasceu nesse ambiente com globalização, com internet, com passagens aéreas acessíveis, né? Na época que a gente começou a viajar era caríssimo, né? Passagem aérea. Então hoje, passagem aérea acessível, internet, nossa, influenciadores que mostram a realidade em outros países, né? Segurança, etc. E aí entra a Worldpackers também, né? Para ressignificar isso. Então, minha experiência voluntariando, então ao longo dessa viagem de 3 anos, eu fiz alguns voluntários. E aí, em San Diego, foi onde a Worldpackers surgiu. Eu estava ali voluntariando num hostel, chamava International Travelers House. Eu era recepcionista, também ajudava tocando música, levando as pessoas para balada, dando aula de surf. Não ganhava dinheiro, mas também estava morando em San Diego sem gastar. Então, para mim, ressignificou a relação de trabalho com vida, com aprendizado. Porque para mim era a frase do Seu Madruga, né?
não tem trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Essa era a minha crença, assim que eu cresci, né? Meu pai não gostava do trabalho, o trabalho assim, é um mal necessário. Então, ali eu falei, nossa, eu não tô querendo nada aqui, e tava feliz demais ali. Você viajou, quem viaja assim tem uma experiência genuína, não uma experiência de você só ir para tirar foto para mostrar para os outros, né, no Instagram, não você viajar só para cumprir um currículo, botar lá que você fala uma língua, mas você viajar deixando esse espaço, que eu acho que ali é um estado de presença que você ganha, porque você está longe da rotina, está com novos cheiros, sabores, cores, é neuronal a parada, né? Aqui você faz o mesmo caminho, come a mesma coisa, fala com as mesmas pessoas, lá são outras línguas, outros caminhos, outras pessoas, então naturalmente o cérebro é obrigado a entrar em presença. Então para mim viagem é tipo meditação, ayahuasca, é um jeito de te colocar no estado de presença. Exercício físico é isso, você sai de um treinão, você está presente ali, né? Então a viagem eu acho que é um jeito fácil das pessoas entrarem em contato com propósito, com sucesso, com o que eu quero, com quem sou eu. E acho que é por isso que o movimento está crescendo tanto assim, né? As pessoas no momento de guerra no mundo, recessão econômica, saúde mental em frangalhos, crise climática vindo, as pessoas estão buscando propósito, estão buscando viajar, estão buscando se conectar com algo que faz sentido. Nos Estados Unidos as pessoas estão pedindo demissão do trabalho, então na Europa também, aqui a crise econômica está mais forte do que isso. Mas pessoas infelizes no trabalho, com desejos de fazer outras coisas, vai para a saúde mental, assim, né? Sim. Então, a Worldpackers é um jeito acessível das pessoas terem essas experiências transformadoras. Então, você consegue, por um ano ali, é um marketplace, é uma plataforma, um app, um site, você consegue hoje acessar mais de 6 mil lugares, em mais de 100 países, para ter experiências em ONGs, em pousadas, em ecovilas, em hostels, projetos de impacto social, como limpar praias. Então você consegue se conectar com pessoas que estão numa busca. Hoje estão mais de 3 milhões de pessoas na plataforma que estão nessa mesma busca. 3 milhões cadastradas, Que legal. Então, mais de 3,5 agora, tá? Desde a pandemia foi assim, afetou muito a gente, né? Acho que depois a gente entra mais em detalhes nisso, mas ali eu achei que a gente ia quebrar. Mas depois da pandemia, assim, tem sido um crescimento muito grande. E mesmo na pandemia eu tenho amigos de Ribeirão Preto que vieram para Floripa para mudar de vida. Estavam com a área de trabalho totalmente parada por causa da pandemia. Falou, quer saber? Se é para passar perrengue aqui, eu vou passar perrengue na praia. É isso. E se mandaram aqui para Floripa, estão vivendo pelo Worldpackers, fazendo voluntariado, morando em várias praias. Um deles agora está em Balneário Camboriú para vivenciar um pouco a vida lá, depois ele volta para cá. Então, achei muito bacana. Assim. Porque, assim, na geração dos nossos pais, né, era ter, de novo, né? Tem que ter a casa. Hoje em dia você não tem que ter a casa. Primeiro, começou com o Airbnb, mas a Worldpackers é muito mais economia compartilhada do que o Airbnb. O Airbnb você ainda precisa da grana ali. Na Worldpackers é uma troca ali, né? Você está ajudando e você está recebendo, né? Então, assim, hoje em dia aumentou muito a possibilidade que você tem de ter uma vida em liberdade, em conhecer picos mágicos, né? Floripa, um pico mágico, quem está em Ribeirão, não tinha essa possibilidade real. Porque ou tem que ter grana, ou tem que conseguir um trampo lá, para eu ter a grana, para pagar o aluguel. Então aqui eu consigo ir para lá e experienciar a cidade. Uma vez que você está lá, você faz conexões, muita gente vai e acaba ficando. Mas a possibilidade real das pessoas experienciarem algo que é o sonho delas. E que eu vi a reportagem que saiu da Worldpackers na Go Outside, né? E eu achei muito interessante um dado que está na entrevista, que 65% são mulheres. Que a gente ainda vê, tanto para homens quanto para mulheres, as pessoas têm medo de fazer as coisas sozinhas, né? Então a pessoa precisa ir para a praia, tem que ter companhia. Quer ir para uma viagem, tem que ter companhia. Quer ir para uma festa, tem que ter companhia. E a Worldpackers, com esse trabalho do voluntariado, você só fica sozinho quando você quiser. Né? Você vai chegar e vai ser recebido pelos anfitriões, você vai chegar, vai ter algo para fazer, para se sentir útil, em troca de ou acomodação e também alimentação em alguns casos, pelo que eu vi, né? E eu achei muito interessante esse dado de 65% ser mulheres que estão com certeza viajando sozinhas por aí, de várias idades, não é só para gente jovem, de 20, 30 anos, de várias faixas etárias. E isso eu achei muito disruptivo, porque a gente ainda tem esse negócio um pouco, que estamos quebrando, né, com o passar do tempo, que as próprias mulheres se colocam nessa posição de tipo, pô, mas eu sou mulher, será que é perigoso? Né? E a gente vem de uma cultura que o Brasil é um país relativamente perigoso, né? Então eu achei muito legal esse dado. E pode ser perigoso, né, as viagens, assim, e alguns lugares realmente, não deve a gente esconder que é mais perigoso para as mulheres, mas na própria plataforma tem vários relatos, centenas de relatos, né,
de mulheres, tem uma parte da plataforma só sobre isso, relatos de mulheres que viajaram sozinhas. Porque não adianta a gente aqui falar dessa experiência, é elas mesmas contando, né? E tem mulheres que viajaram literalmente pelo mundo inteiro, pela Worldpackers, e a maioria das pessoas que trabalham lá são mulheres, e acho que tem muito a ver com a segurança também. Então, eu, quando fui fazer o voluntariado, eu batia de porta em porta, perguntava para alguém. Agora, você já saber que você vai chegar num lugar, você tem ali os reviews, você consegue ler quem já passou, você consegue conversar com quem já teve essa experiência, você consegue ter uma sensação de segurança muito maior. Então, acredito que é por isso que muito mais mulheres usam o Worldpackers. Acho que pela segurança que traz, você ter ali, saber que você vai ter o destino, que você vai saber o que você vai fazer, qual que é a troca, onde eu vou dormir, o que vai ter de comer, né? Falar com outras mulheres que já foram para lá. Então, acho que a questão da segurança é o que faz isso, assim. E eu acho que só vai aumentar, na verdade, o número de mulheres viajando. Porque a noção, o mundo patriarcal e machista continua, mas cada vez mais mulheres estão se ligando que é possível romper essa barreira. Não é fácil, tem várias questões familiares, internas, psicológicas, físicas, emocionais, mas religiosas, culturais, né? E aí vai, e aí segue. E eu achei muito interessante também, por exemplo, pessoas mais velhas. Que tipo de trabalho? Porque assim, você falou do trabalho que você fez, né? Que eu vejo muitos fazendo aqui em Floripa também, que é isso, né? De organizar as atividades para os hóspedes do hostel, levar a galera para uma trilha, levar a galera para festa, levar a galera para um city tour. Uma pessoa que tem 40, 50, 60 anos, que tipo de voluntariado ela encontra? Nada impede de ela fazer também esse trabalho, né? Mas normalmente a pessoa já está num outro ritmo de vida e quer fazer outros tipos de atividade. Tem também? Como é que funciona? O que a gente percebeu na plataforma é que é muito mais a atitude da pessoa do que a habilidade em si. Antes a gente achava, hoje são quase 30 habilidades que você tem lá. Desde marketing digital, fotografia, vídeo, arte, recepção, jardinagem, enfim, várias trabalhar com crianças, animais, né, Obito? Várias opções, mas é muito mais, na grande maioria dos casos, atitude. Você está disposta a aprender? Você está disposta a colaborar? Não é um lugar para você viajar de graça. Você está disposta a trocar realmente, a colaborar? Então, essas pessoas mais maduras têm muito mais esse senso. Já viveram muito, né? Sabem que não tem almoço grátis, né? Então, tô indo lá ajudar. É um jeito muito mais acessível de viajar. Você falou, o principal custo é a hospedagem na viagem. Hospedagem e transporte é 80% do custo de uma viagem, geralmente. Então, aqui eu já vou economizar muito com hospedagem. Obviamente, eu vou servir. E vou servir fazendo o quê, né? Então, geralmente, o grande lance é melhorar a atmosfera do lugar. Para muitos lugares, eles não é que eles deixam de gastar ou ganham mais dinheiro com os voluntários. Em muitos casos não, porque eles têm as camas, né? Essas camas poderiam estar sendo vendidas. Mas é a questão da atmosfera. Então, pessoas mais velhas vêm com essa maturidade, com esse conhecimento, com essa organização, com esse... E assim, tem muita gente que só quer festa, só quer bagunça. E essas pessoas não são bons voluntários, geralmente. É uma troca, né? Você não está indo lá só para curtir. Então, tem muita gente de 30, 40, 50, 60, até 70, mais de 70 anos, que vai, e tem muitos lugares que aceitam. Porque já perceberam o valor que tem essas pessoas, né? Não é essa energia infinita que uma pessoa jovem vai trazer de ir pra festa todo dia, mas é essa serenidade. E o mix entre os dois é muito poderoso. Você tem a energia, a serenidade, então vários lugares estão misturando. Porque a tendência, acho que é essa, né? Misturar raças, gêneros, idades, sexos, criar o ambiente do lugar, do anfitrião, fica muito melhor com essa diversidade. Legal. Então, galera, fica o convite para você que gosta de viajar ou quer viajar e acha que o dinheiro é algo impeditivo, acessa a plataforma da Worldpackers que você vai mudar essa mentalidade, esse mindset. E Rick, você falou uma coisa da tecnologia, né? Como ela ajuda a gente a ter mais confiança, né? Ter esses reviews, ter acesso, depois buscar no Google, fazer qualquer coisa para ver onde que a gente vai ficar realmente, que é algo que antigamente não existia, né? Antigamente era difícil. Só que me ajudou muito. Quando eu estava para viajar para Tailândia, eu não sabia ainda, na verdade, para qual país eu iria. Eu sabia que era para o Sudeste Asiático. Então, na época, a agência de São Paulo estava me vendendo para Malásia, para China, para Hong Kong, e eu fechei para uma agência para Tailândia para ir primeiro. O Orkut, na época, me ajudou muito, porque eu consegui achar uma comunidade de modelos brasileiros que estavam na Ásia. Entrei, achei vários homens, várias mulheres que estavam fazendo aquilo. Entrei nos álbuns, vi as fotos, e as fotos foi o que me deu vontade. Eu não estava indo a princípio pelo dinheiro. O dinheiro era uma consequência positiva que poderia acontecer.
eu estava indo pela experiência de vida, porque eu também estava nessa corrida dos ratos. Estava fazendo faculdade, trabalhando e não tendo tempo para curtir. Então eu saí de uma vida ainda era adolescente, estava com 17, 18 anos, que eu curtia muito a vida, fazia esporte, saía e tinha tempo para os amigos, para a família, para namorar, enfim. E eu fui para uma realidade no ano seguinte de não ter tempo para mais nada. Então foi uma fuga também, uma possibilidade de viajar, conhecer culturas, lugares e ainda ganhar uma grana. Né? Então, e o Orkut ajudou muito a eu conseguir sentar e mostrar para os meus pais. Falou, não tô indo para ninguém vai vender meus órgãos. Tá ligado? Não vou acordar numa banheira de gelo, eu espero que não. Né? Uma cicatriz sem os rins. Tem esse cara que já foi, tem essa menina que já foi, tem um monte de gente. Mandei mensagem para uma galera, nem todo mundo me respondeu, mas uns 3, 4 me responderam. Vem sim, você já sabe a agência que é, qual cidade que é, me deram bastante atenção. E depois é aquela moeda de troca. Depois eu fiz isso com várias pessoas também. Né? Depois veio o Facebook, dentro do próprio Orkut, pessoas me buscavam e eu lembrava que isso foi um fator super importante para eu poder tomar a decisão de largar uma faculdade, de largar um trabalho, largar a família, os amigos, a vida, né? Para viajar. E foi acho que uma das primeiras decisões espirituais também que eu tive na minha vida, que foi aceitar esse desafio, né? Fazer o salto da fé, né? Mas esse ponto que você tocou, acho que é um ponto essencial, acho que para todo mundo mesmo, que é o mentor. Para mim, assim, a primeira viagem que eu fiz, que foi essa dos Estados Unidos, foi uma pessoa da minha faculdade, que ele tinha feito isso, tinha trabalhado de garçom lá, e aí ele falou que dava para você ganhar dinheiro. Eu pedi dinheiro para minha tia, $700 para eu ir, e aí ele já tinha me dado o caminho das pedras ali, de como conseguir casa, como conseguir trabalho. E aí a segunda viagem que eu fiz, o Éder, ele tinha viajado o mundo, e aí ele me falou especificamente daquele lugar que eu fui, Salamanca. Então algumas pessoas da minha vida foram muito chave, assim, né? Então, o que a Worldpackers tem crescido muito, principalmente com afiliados. A gente tem hoje 500 parceiros, que são influenciadores, TikTok, Instagram, YouTube, blog, que falam sobre a gente, e aí eles, ao venderem a Worldpackers, ganham uma comissão sobre isso. Então, assim que a gente cresceu muito, porque são pessoas que viajam assim, e aí elas mostrando essa realidade para as pessoas. Então é assim que é, ó, não é só inspiração, tá aqui a ferramenta, tá aqui esse desconto, tá aqui, vá dessa maneira. Então a figura do mentor no empreendedorismo foi muito importante, a gente cresceu muito assim. E na vida, na minha vida, assim, eu vejo, tanto nas viagens, no empreendedorismo, no corpo, a presença de mentores, porque a gente tem uma tendência, eu vejo, todo mundo, tem uma parte da gente que é autodestrutiva, que quer se destruir, que não quer se cuidar, que come o que não é para comer, que tá num trabalho que não é para estar, por vários motivos aí, psicológicos, kármicos e de outras vidas, cada um vai ter uma crença, mas a realidade, a gente tem uma parte dentro da gente, todo mundo, em maior ou menor grau, que é autodestrutiva. Então ter alguém de fora olhando é essencial, né? A vida é relação, a vida é troca. Então essa figura de mentores, de ajuda, porque é uma coisa nova, né? Você vai voluntariar naquele lugar, como assim? Quem já foi, né? O ser humano é muito assim, pô, nenhum dos meus amigos foi, deve ser roubado, né? Sim. Se eu não tô sabendo, é roubado. Então, você vê alguém que foi, você fala com essa pessoa, você interage, foi assim pra você, foi assim pra mim. Acho que muita gente tem histórias assim, né? Acho que dificilmente alguém não tem um mentor assim, que tirando o Buda, talvez, né? Que, fora isso, a figura do mentor eu acho que é essencial. E é um pouco isso, né, que a gente tá fazendo aqui. Através de experiências pessoais, que eu acho que mentor também tem a ver com experiências pessoais. Tem a ver com, você tem que ter vivido as coisas, né? Não pode dizer, eu li num livro aqui que tal coisa funciona. Putz, isso aí já tem muita gente fazendo, né? Através de experiências pessoais, eu acho que é o caminho. Porque a outra pessoa, ela vai decidir através das experiências pessoais dela, né? Sim. Henrique, agora vamos falar de você na coragem e nos desafios que você teve que ter para começar. Eu sei porque quando eu pensava sobre a Mahamudra, quando eu idealizava a Mahamudra, a gente não sabia exatamente como eu ia começar, quando, onde, como, né? E era tudo uma coisa bem mental, né? Tava tudo dentro da minha mente. Então eu sei que, como você falou, a gente tem uma parte que é autodestrutiva, né? Por que isso vai dar certo? Por que ninguém fez isso antes? Será que vai dar certo? Será que não vou estar dando um tiro no pé? Queria que você contasse um pouquinho desse momento aí que você realmente decidiu iniciar a Worldpackers. O que foi o ponto crucial que te deu a motivação e a coragem para fazê-lo? E os desafios para a galera que curte empreendedorismo ou que está numa fase de transição de vida, de carreira, que pode se beneficiar disso. Então vamos começar a sessão desglamouritizar, se existe a palavra, o empreendedorismo. Porque assim, é pedra sobre pedra, é relação sobre relação.
O caminho que eu tenho, que eu vou falar aqui, é o caminho das pedras. Não é o caminho de, não, eu tive uma visão, um plano, não, foi o caminho. Então, começando, né, depois dessa viagem dos 3 anos, né, acho que eu tava com muita energia acumulada, eu tava muito realizado de ter vivido esse sonho, né, tava transbordando, literalmente, assim, era um momento de transbordar. E eu comecei a ficar cansado de viajar, eu achei que esse momento nunca chegaria na minha vida. Eu, depois de 3 anos, mochilão pra cá, sabe bem, mochila pra lá, check-in, check-out, check-in, check-out. Aí começa a conversa de novo, eu tava afim de raízes mais, né? Mas eu voltei pra Sampa e eu não senti de voltar pro banco, não tinha algo que nossa, eu tava meio assim, ó, tô bem aqui, tô sentindo falta de alguma coisa. A primeira busca que eu acho que grande parte da população é a busca por segurança. Eu preciso dessa grana, busca por segurança. A partir do momento que você passa por ele, você busca liberdade. Liberdade. E hoje, com a Worldpackers, por exemplo, você consegue misturar os dois. Depois de ter conseguido essa liberdade, vem o propósito. Então, quero transbordar, né? Quero mais gente, né? Então, no meu caso, muita gente fala assim, nossa, queria ter só a sua vida, mas, não tenho grana, não tenho sorte, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, tinha muito... Isso tava me incomodando, assim. Vários amigos meus, assim, não, aqui, você é sortudo, você não sei o quê. Então, veio um pouco desse desejo. E aí, um ponto crucial foi o meu encontro com o Eric, que era uma pessoa que eu já conhecia há bastante tempo. Ele trabalhava em auditoria contábil, a gente costumava se encontrar para ficar reclamando da vida. A gente gostava de surfar de final de semana. Trabalho é um saco, a vida é um saco, beleza, tchau, vamos voltar lá. O dia inteiro ali no computador. E aí ele pediu demissão para aprender inglês nos Estados Unidos. Ele foi para lá e acabou ficando lá, começou a voluntariar em hostel. E aí esse hostel que eu fiquei, o ITH, ele estava lá também, a gente se reencontrou depois de 4 anos, eu viajando o mundo, ele morando em San Diego. Então acho que o primeiro aprendizado, assim, primeiro encontro, essa busca por um propósito, assim, não só esse lance, e propósito é uma palavra que está muito, eu acho que ela já entrou muito, ficou muito... Tá manjado demais. Manjada, queimada, assim, no sentido de, o que faz sentido agora para você? É ganhar dinheiro? É ganhar dinheiro, seja honesto com isso, sabe? Não seja utópico e não se engane quanto a um propósito, assim, não tem nada de errado nisso. Então, no nosso caso, depois de ter viajado, ter experienciado tanta coisa, a gente estava no momento de transbordar mesmo, assim, a gente estava com muita energia. E aí, conversando ali a gente começou a ajudar pessoas a voluntariar no hostel, em San Diego. Dali, migrou para uma ideia de um site. Até então, a gente não tinha noção nenhuma de empreendedorismo, de nada. De tecnologia também. Tecnologia, né? De nada. Então, primeiro, acho que aprendizado é em relação a esse propósito, no nosso caso, vai transbordar. O segundo, em relação a pessoas com habilidades complementares, mas um propósito em comum. Então, pessoas que tenham habilidades que se complementem, seja a sociedade, seja para trabalhar junto, seja sozinho é muito difícil, mas pessoas com habilidades complementares e propósito em comum. E o terceiro é maestria, estudar. Aí começamos a estudar, ler livros sobre negócios, falar com mentores. Então, ir atrás de quem já tinha realizado coisas para ver, temos essa ideia aqui, achamos que dá para... Eu já tinha ficado em vários lugares, vários hostels pela minha viagem, que não tinham voluntários e não sabiam usar. O Eric aprendeu a usar muito bem voluntários ali, ele coordenava a operação de voluntários do ITH, que era o hostel mais bem avaliado dos Estados Unidos na época, em San Diego, Little Italy. Então eu estava tendo uma experiência incrível como voluntário, ressignifiquei o trabalho na minha vida, e ele estava no momento efervescente de querer construir alguma coisa também. Então foi uma junção muito poderosa, tanto é que a gente parou tudo, eu parei de viajar, ele saiu do hostel, focamos nisso, acho que é um quarto aprendizado, muito foco. Assim, hoje eu olho para trás, assim, a gente fez cada loucura. Então, começando os perrengues, né? A gente estava morando no hostel, saímos do hostel, porque ali a gente não conseguia, o hostel era o ambiente ali, a gente tinha que ajudar, era muita festa. Saímos e compramos uma van, uma Dodge Ram 87, a gente morava na van, $1.000, e trabalhava de internet café. Trabalhava significava, não sabia o que ia fazer. A gente começou então vamos fazer um site, começamos a desenhar um site no Excel. Então a gente não tinha noção de Excel, era o que a gente sabia. Então, as pessoas mistificam o empreendedorismo como preciso saber tudo, preciso de dinheiro, de tecnologia. Não tinha tecnologia, não tinha. Hoje é um app, hoje é um site lindo, assim, mas na época rabiscos, não tinha nada. Era num caderninho desse tamanho, assim. E é isso aí, meu. É isso aí. É atitude, né? É atitude. Faz qual que eles chamam de MVP, né? O nome chique pra isso, né? MVP Tudo tem que ter um nome chique hoje em dia, né? É na raça. Então, assim, atitude pra isso. Então, por exemplo, como é que começou o Worldpackers? A gente começou a ajudar pessoas que... a Emily, por exemplo, a primeira pessoa que a gente ajudou. Ela queria ir pra Índia, mas não tinha grana pra ficar lá. Aí eu contactei um hostel da Índia que eu tinha ficado. Falei, se for uma americana aí,
para ajudar a traduzir o site, ela poderia ficar de graça aí? Aí os caras, lógico, vai traduzir o site, a gente vai ter um site bom. E eu falei para ele, se você for para lá e traduzir esse site em inglês, você custa... Lógico que eu faria isso. Então a gente começou a fazer isso manualmente, muito match manual, assim, porque não tinha site, não tinha nada. Primeira versão do site, tosquíssima, que a gente pagou muito pouco para fazer. O site caiu depois de 3 dias, porque estava totalmente tosco, demorou 4 meses fazendo. Quinta lição, barato às vezes sai caro. É isso. Nossa, a gente assim, perdeu muito tempo com isso, perdeu muito tempo. Mas assim, tempo de aprendizado. Sim. Eu acho que o lance é otimizar aprendizado. Como é que você consegue aprender mais rápido? Muita gente acha que, não, se eu tiver investimento, se eu tiver um CTO, eu vou... Não, você vai aprender rápido fazendo. Então, fazendo, aí a gente foi aprendendo nos matches, aí a gente conseguiu colocar numa plataforma bem simples ainda, e depois que as coisas começaram a crescer bem, entrou um terceiro sócio, que aí quem manjava muito, quem fez aí o site e os apps. No começo, esse cara nunca teria entrado, porque a gente não tinha grana para bancar e não tinha tração. Então eu vejo assim, ó, tração é o primeiro ponto, que é atitude, raça, fazer. Qual que é o mais com menos que você consegue fazer? Tração, isso é essencial para tudo, para startup, para negócio, para vida, para conseguir investimento. E isso é um valor humano, né, Rick? É engraçado que o começo de tudo, para sair da inércia, né, criar um momentum, é raça, é força de vontade, é coragem, é bem isso aí mesmo, né? E eu acho que não tem outro caminho. O caminho que eu conheço não é esse caminho do glamour, de eu vou... aqui eu tive uma ideia, fiz um business plan, tanana. Essas coisas ajudam. Mas assim, o aprendizado assim, que eu tive, e o que eu recomendo às pessoas, faz na raça, faz agora. Se as pessoas, não, eu tenho uma ideia aqui, vou te apresentar um business plan, eu só preciso de um investidor e de um cara de tecnologia. Falei, ó, como é que você faz para ter 10 pessoas usando o seu produto ou serviço na versão mais tosca possível? Porque menos que a mais tosca possível é muito tosca. Qual que é a mais tosca possível que você consegue ter 10 pessoas usando? Essas 10 pessoas vão te dar feedbacks. Esses feedbacks vão te ajudar a construir o produto ou um serviço, ou contratar alguém, ou levantar investimento. Então aí você vai conseguindo uma atração. Porque uma ideia é você já com PowerPoint. me dá investimento, vem trabalhar para mim. O que você tem? Um PowerPoint. Tchau. Sim. A época do Ike Batista já passou, pô. Então, assim, a época do PowerPoint já foi. Então, assim, atração, faz acontecer. Segundo ponto, mercado. Então, a gente começou a entrar no mercado potencialmente muito grande. Quem quer viajar gastando pouco, quem quer... Então, assim, a gente foi atraindo a atenção aí veio mídia, veio potenciais investidores, porque a gente tinha uma atração, a gente estava fazendo acontecer, no começo era de graça. Era uma plataforma tosca, uma página no Facebook, um videozinho no YouTube que a gente fez, tosqueira ali. E aí as pessoas foram, eu quero estar junto com vocês, quero ajudar, quero fazer junto. Então a gente começou a organizar festa com hostels, com viajantes. Isso a gente voltou pro Brasil e era uma casinha na Vila Madalena, assim, ó, não muito maior do que isso aqui. Morava eu, o Eric, e aí os voluntários iam lá ajudar a gente a fazer o site, a trazer novos lugares, a trazer mais viajantes, a tocar violão, a fazer festa. Era genuíno. Eu acho que isso é outra coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas. Seja genuíno. Para mim o propósito tem a ver com isso. O que é genuíno para você? E de novo, você ganha grana, mas se é para fazer uma coisa legal, é fazer uma coisa legal. Então era muito autêntico aquilo. Quem ia para lá via. Então a gente tinha muita energia, estava fazendo acontecer, acreditava muito naquilo, então acreditar no que faz é essencial. E começou a ver essas possibilidades. Posso ter independência financeira geográfica, ajudar pessoas, fazer o bem, Então assim, a gente começou a ver que tinha esse potencial. Mas aí, acho que um outro aprendizado é da ideia para a realidade, tem uns 95% que chama execução. E aí é relação mesmo. A gente trabalhava mais ali do que no banco nessa época. Só que assim, eu gostava do que eu fazia. Eu ressignifiquei o trabalho. Então, por exemplo, um dos motivos que a gente cresceu bastante rápido no começo, eu mandei uma mensagem para o Gilberto Dimenstein, que era o cara do Catraca Livre, ele faleceu no ano passado. Gilberto, estamos aqui com essa ideia, já tinha um site, já estamos contando, não era uma ideia, estamos com esse site, fazendo isso, tem tantos viajantes, acho que na época tinha uns 10 mil assim, pessoas usando, podemos ir aí conversar? Ele, vem aqui, toma um café, pode vir, agora. Fomos lá, eu e o Eric, tomamos um café com o Gilberto Dimenstein, na época, 2014, o Catraca Livre estava bombando e o Facebook compartilhava muito o que era postado. Aí ele, faz um post sobre eles, um post semanal para eles, não sei o que lá. Primeiro post foi 40 mil compartilhamentos no Facebook. Por que isso? A galera começou a compartilhar qual muito. Qual que era o chamariz, né? Era aqueles clickbait, né? Era assim, jovens brasileiros na Califórnia criam site para viajar de graça. Alguma coisa dessa. Clickbait, mas é isso, a galera viu,
Assim, tinha um fundinho de verdade, mas assim, até hoje eu não gosto desse tipo de matéria. Assim. Poder do marketing e propaganda, né? É isso que dava share, né? E a galera, quero conhecer isso, ia se inscrevendo no site, que era um form, e a gente fazendo as conexões, até que outros blogueiros começaram a falar da gente. Então veio primeiro a atitude, fazer acontecer, ir atrás, mais com pouco que tem. E no começo muita gente não acreditava, não, mas por que alguém ia usar isso? Por que alguém ia voluntariar? Por que alguém ia trabalhar nas férias? Então, assim, muita gente não acreditava. E aí começou a crescer em número de pessoas conhecendo. Aí veio começar a cobrar investidores, aí um escritório, aí começou a vir outras coisas. Mas o começo, muito perrengue, muita relação, muito tempo sem ganhar nada. A gente não ganhava dinheiro, ia fazendo. Muita gente ajudando, pessoas que acreditavam naquilo. Estudos e falar com mentores, mas aprender na prática. Então fazer o match... Puta, essa pessoa teve uma experiência não tão boa aqui. O que a gente tá errando no match? Porque a hora que a gente passou para a tecnologia, a gente sabia o que tinha que passar. Então, quando veio o João, nosso terceiro sócio, ele sabia o que tinha que programar pelo que a gente tinha aprendido de fato. Então, como é que você vai fazer um site sem ter experiência? Então, acho que o principal aprendizado que eu tenho assim, do começo da WordPackers é ter gente usando o seu produto ou serviço para colher feedback, para ter essa atração, para aí, então... Isso tem que ser rápido, quanto mais rápido melhor, essa troca de feedback e construção de produto, para aí então você colocar tecnologia, você começar a escalar. Mas se você quer escalar alguma coisa que não tem fundação, não faz sentido, assim, né? Então muita gente já quer olhar, a gente vive na sociedade que quer tomar pílula azul, né? Não quer treinar, né? Pô, me dá uma coisa aí que eu emagreça e tenho um six-pack aqui sem treinar, pô. A semana que vem, rapidinho. Semana que vem não é pedir muito, né? E Rick, já que a gente está desglamoratizando, se é que existe isso, o empreendedorismo, como é que foi o fazer dinheiro com o business? Porque isso é uma coisa que pega muito a galera que trabalha com propósito, né? Embora eu concordo contigo que a palavra propósito perdeu um pouco da chama dela, né? Depois do livro. Perdeu o propósito. Mas eu percebo que tem muita essa dificuldade para a pessoa que trabalha com terapia, com yoga, com projetos sociais. Porque inicia-se genuinamente de coração, só que chega uma hora que você fala, cara, é meu tempo que eu tô colocando aqui. Preciso ganhar uma grana com isso. E aí vem família, vem esposa, vem filha, né? O Rick é pai também. Vem pets, vem pais, vem amigos que precisam de ajuda, você fala, pô, peraí. Vem inflação. Aí você vê inflação, aí você vê os amigos ganhando dinheiro, você fala, pô, preciso ganhar dinheiro também. E aí, como é que foi essa entrada? Porque você mesmo deixou muito claro, eu também comecei dando aula de graça, tinha que mostrar um trabalho, né, primeiro. Então, como é que foi esse jump? Bom ponto, acho que é um ponto bem importante mesmo, porque acho que muita gente fica nessa primeira etapa, né? E aí, você começa a colocar uma crença que eu não mereço, o que se trabalha com propósito não deve ganhar dinheiro. E eu até hoje eu tenho que me trabalhar, porque eu tenho essa crença interna. Por exemplo, que meu pai falava assim, se todo mundo trabalhasse com propósito, quem ia recolher o lixo da rua? Então, assim, existe uma crença forte na sociedade que, assim, trabalhar com propósito, fazer o bem, não dá dinheiro, artista, não dá dinheiro, você não merece isso. Então, existe uma crença que eu tive que, ao longo do tempo, e ainda tenho, que essa voz eu ainda reconheço ela dentro de mim. Porque, assim, não, você quer ganhar dinheiro, você tem que ir pro banco. Aqui você faz algo que faz o bem, que você gosta, que... Não, isso aqui não é pra ganhar dinheiro. Ninguém valoriza isso. Não é pra ganhar. Então, essa crença existe. E pra mim foi um processo, assim, né? Acho que é um processo de, primeiro, fazer isso acontecer, ver o valor disso. Segundo, ver na pele. Putz, tá legal, a galera tá usando, tá curtindo, mas, pô, não tô conseguindo pagar as contas aqui. Então, assim, então eu vou parar de fazer. Eu vou lá pro banco. Então, assim, foi perceber que se eu não tivesse motivado, feliz e achando justo também a troca que estava acontecendo ali entre criar alguma coisa e fazer e receber também, né? Porque eu acho que é um princípio da vida, dar e receber. Se você tá dando, você vai parar, aquele negócio não vai existir mais. Então você vai ou ter um burnout, ou você vai sair fora e vai para algum outro lugar, porque não vai ser justa a troca. E uma hora a conta chega, assim, né? Então, por um tempo, eu acho que é válido você fazer isso. Você dedicar mais ao dar ali, né? Pô, tô servindo, fazendo, construindo, dar aula de graça, deixar as pessoas viajarem de graça. Mas em algum momento tem que ter essa ideia de, pô, então como é que vai ser? Então pra gente a gente começou a ter os voluntários ali, as pessoas tinham outros trabalhos e a gente não ganhava nada e as pessoas ali a gente não podia contratar porque não tinha de onde tirar o dinheiro. Então vamos cobrar. Mas vamos cobrar como? Como é que a gente vai cobrar o serviço aqui da WordPackers? O primeiro modelo de negócios, e aí eu acho que o outro aprendizado faz alguma coisa, itera, a pior coisa que você pode fazer é não fazer nada. Então, primeira coisa que a gente fez, era um modelo muito complexo. Você colocava o seu cartão de crédito,
E aí você escolhia o lugar, na hora que o lugar te aprovasse, a gente cobrava. Então ele tinha muita fricção, assim. Então você coloca o cartão de crédito, mas você não foi cobrado. Você vai ser cobrado se você aplicar para esse lugar e esse lugar te aceitar. Então era muita fricção, dava muito rolo, muito problema. A gente mudou o modelo para o modelo que a gente tem hoje, que é o de assinatura anual. Então, a partir desse modelo, as pessoas têm acesso à plataforma toda, mas a gente foi fazendo, a gente chegou nesse modelo testando. Então, primeiro no nível da empresa era, contratamos gente, recebemos investimento, então um investimento externo, porque a gente falou, vamos escalar, o negócio está virando aqui, vamos acelerar. Então, acelerar no momento que tem a fundação, agora vamos para cima. Aí recebemos investimento e começamos a cobrar, só que aumentamos os gastos também. Volta pro mindset ali do banco, a gente fazia ads, por exemplo, a gente investia em Facebook Ads. No momento a gente começou a crescer muito, mas estava insustentável. Então ressignificamos tudo, mudamos o canal que a gente tinha, então saímos dos ads e fomos para SEO. Então começamos a produzir muito conteúdo e afiliados. Então mudamos, deixamos algo mais sustentável. Eu acho que a grande palavra aqui é sustentabilidade. Sim. E esse equilíbrio entre o dar e o receber é isso. É sustentável? Eu tô conseguindo comer bem, estou conseguindo dormir bem, estou conseguindo fazer passeios e comprar coisas. Não estou falando de esbanjar, de luxo, mas estou conseguindo ter poucas coisas boas, assim, né? Então acho que esse é o pensamento que eu tenho. Então no nível da empresa foi essa ressignificação. Primeiro tinha essa ideia de crescer para levantar rodadas de investimento para você virar o Airbnb da vida. Que é 1 em 1 milhão, um é o Neymar ali, né? Então é muito difícil isso acontecer. A gente vai ressignificando para vamos ter uma operação sustentável aqui, em que a gente consiga pagar pra gente e para as pessoas que estão aqui. De novo, não é esbanjar, não é o que eu ganharia no banco, por exemplo. Mas, pô, eu consigo ter uma vida que me faz sentido? Vocês estão tendo uma vida que faz sentido? Então daqui a gente consegue sair. Então é um processo de vir de um lugar de... primeiro, trabalho é uma coisa ruim, eu vou trabalhar aqui no banco para ganhar o máximo de dinheiro possível. Depois, estou fazendo algo que eu gosto, não é pelo dinheiro, é pelo amor. Ao longo do tempo, gastos, aluguel, família, contratações, pessoas, precisamos de mais dinheiro, vamos reequilibrar essa conta. E aí, achando esses ajustes finos, né? Na pandemia, por exemplo, a gente ficou quase 1 ano e meio sem ganhar nada. A gente parou de se pagar de novo para sobreviver. Então, acho que essa troca, assim, né? As pessoas conseguem hoje trabalhar de domingo, mas não conseguem ir no cinema de segunda-feira. Eu vi essa frase e me fez muito sentido, assim. Que é isso, né? Você consegue sacrificar, tem essa cultura, né? Acho que até pela religião, né? É mais fácil um elefante passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Tem essa criminalização do dinheiro, porque no capitalismo também muita gente que tem dinheiro e tem cada vez mais, fazendo coisas que não fazem sentido e cada vez mais e criando um gap gigante. Tem isso aqui, eu reconheço isso. Mas a crença que eu me coloco hoje, pô, é melhor o dinheiro na minha mão do que na Coca-Cola, do que na Shell, do que nessa galera. Então ressignifiquei e é uma parada de merecimento também. Pô, você ralou, você fez, você serviu, você entregou, você tá ajudando. Pô, você merece ter conforto no sentido de novo, não tô falando do esbanjar, tô falando da qualidade de vida. Eu acho que você me ensina muito nisso também, qualidade de vida. Que é comer bem, dormir bem, ter boas relações, ter tempo pra curtir, risada, saúde, feliz, sucesso é isso, esporte, né? E é bacana a gente falar sobre isso, Rick, porque também não é as mil maravilhas, né? Por exemplo, toda escolha é uma renúncia. Né? É aquela coisa, grama do vizinho sempre está mais verde. Quando você mora num lugar fixo, você quer viajar. Aí você passa 3 anos viajando, você fala, pô, mas eu queria ter uma prancha de surf, pô, mas eu queria ter uma bicicleta, pô, mas eu queria ter uns amigos também ali, né? Os de sempre. Então é sempre assim, a gente sempre nunca está satisfeito. Mas é muito importante achar sempre o ponto que está sustentável, o modelo de negócio que é sustentável e saber que isso também é mutável. Não é porque a gente encontrou o ovo de ouro aqui que ele vai durar para sempre. Porque aí vem uma pandemia, aí sai de pandemia, aí vem recessão, aí vem crise política, aí vem um monte de coisa. A gente tem que estar sempre no flow, sempre surfando a onda que está vindo, né? Isso é chave no empreendedorismo. Chave, essa capacidade de... Eles chamam de pivotar. O nome chique é pivotar. O nome chique é no Startup Pace. Por exemplo, na pandemia que a gente fez, lançamos uma Academy, lançamos cursos online. Hoje são mais de 1.000, a gente tem mais de 1.000 aulas online, feito por esses influenciadores de viagem e ensinando pessoas a criarem desde como se monetiza no TikTok, até como você consegue viajar gastando menos, como você consegue escolher anfitriões. A gente só criou a Academy porque a gente precisava... galera, ninguém tá viajando. Não parece que as pessoas vão viajar para outro país tão cedo. Março de 2020, galera. Precisamos fazer alguma coisa. Vamos fechar a porta? Não, vamos se mexer. Então essa pivotar, resiliência é a palavra, né? Resiliência significa não fazer a mesma coisa o tempo todo, mas significa o que precisa ser feito agora. E muitas vezes é uma mudança.
Então a gente mudou ali. Aí depois, por exemplo, a gente estava muito presente na América Latina. Hoje a América Latina é bem menor, os Estados Unidos e a Europa cresceram muito. A gente precisava dessa diversificação. Aí a gente precisava mudar o canal. O canal era ali ads. Vamos mudar o canal porque esse canal não está sustentável. Afiliados SEO. Aí agora, as pessoas estão cada vez olhando mais ESG e política socioambiental. Começamos a fazer limpezas de praia. Então hoje a gente faz limpezas de praia com voluntários. Simplesmente uma prática de limpar a praia junto. E assim, já foram mais de 1.000 voluntários fazendo isso. Então é você... Eu ia participar da última aqui, mas eu tava viajando. Vai na próxima, é bom demais. Você conhece gente legal, você ajuda de fato. E não é o greenwashing ou falar blá 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 sobre os termos que ajudaram o mundo. Você está na prática tirando o lixo da praia. Sim. Então, assim, mudamos porque as pessoas pediam isso. 70% das pessoas no onboarding, no cadastro da Worldpackers, queriam fazer atividades de impacto socioambiental positivo. Então, assim, as pessoas querem isso cada vez mais. Então, a gente, as pessoas estão querendo isso, vamos oferecer isso para elas. Então, essa capacidade de você, como você trouxe, né, de ir mudando, de ir pivotando, de ir alternando, de ir crescendo junto, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é, na natureza, ou você está morrendo ou você está crescendo. Então, você pega uma planta, um animal, tudo na natureza, né? Ou está crescendo ou está morrendo. Então, acho que a gente tem que estar sempre inovando para crescer, mas não inovar por inovar porque é legal, inovar é uma palavra bonita. Mas o que faz sentido para os seus usuários, consumidores? Nessa frase, o cliente tem sempre razão. Eu acho que ela também foi... teve o lado negativo dela, né? Mas o lado positivo é que as pessoas estão buscando, seus clientes, usuários estão querendo para que você possa servir eles melhor, para que você possa ganhar melhor, para que você possa servir eles por mais tempo. Então, acho que eu vejo como um círculo assim mesmo nessas coisas. A gente lá no comecinho da conversa, a gente falou da ressignificação do sucesso, né? Dos valores, da própria palavra em si. E eu acho muito interessante, né? Porque você começa uma startup, uma ideia, ela começa a crescer e todo mundo anseia por uma expansão. Todo mundo até torce a favor, quer que você seja o próximo Spotify, o próximo Airbnb, né? O próximo Facebook. Só que ninguém pergunta se você quer estar nessa posição, né? Eu, quando comecei a expandir a Mahamudra lá para 2015, que a gente começou a estar em várias cidades, o nível de pepino que eu tinha para resolver quintuplicou. Quando eu me vi naquela situação, eu falei, que merda é essa? Não assinei isso aqui não. Eu vou me demitir. O meu sonho era, não, eu quero ser o CEO, né? Vi esses filmes de Wall Street, né? Não, eu quero ser empresário. Eu tenho humildade para aceitar que eu gosto de ganhar dinheiro, que eu quero ter um dinheiro para poder viajar, comprar meus aparelhos esportivos, aprender novos esportes, fazer novos cursos. Eu gosto disso, tive que trabalhar muito bem isso para não ficar contra o dinheiro e andar junto com o dinheiro, né? Aí eu tive a oportunidade de ir para Dubai trabalhar com a Mahamudra, né, dar aula, e eu tive vários alunos milionários, bilionários ali, né? Um deles veio para o Brasil, a gente foi tomar um café lá no Ibirapuera, estava em São Paulo dando um curso, ele estava lá, a gente foi para o Ibirapuera tomar um café. E tava todo mundo discutindo, Jeff Bezos, Elon Musk, quem que é o cara mais foda, tal. Aproveitei que tinha um cara foda ali na minha frente, milionário, né? Com Porsche Panamera na garagem, aquelas coisas tudo, viagem de primeira classe. Falei, irmão, papo vai, papo vem. Desses caras aí, quem que você admira, assim? Quem que você gosta de seguir? Porque eu tenho a visão de cá, né? Quero ver você que tá no olho do furacão ali, mercado financeiro, os caralho. Quem que você admira? Ele falou, admiro você. Ele falou, eu gosto de ver a tua vida na rede social. Porque eu acho barato. Você tá na praia com os cachorros, aí você tá treinando com um monte de gente, todo mundo sempre feliz, aí do nada você vai fazer uma viagem maluca. Cara, eu não tava esperando essa resposta, e nem perguntei achando que eu ia ter essa resposta. Mas fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque eu falei, cara, a gente sempre pensa, né, que então a meta é ter a empresa meta. A meta é fulano de tal que virou tal do unicórnio, né? A meta é o cara ter dinheiro, porque no fim das contas o cara tá gastando, vai saber lá como esse dinheiro, né? E depois que chega na meta, dobra a meta, pô. E dobra a meta, e não acaba nunca. Qual que é a loucura, né? Olha que loucura, né? O maior ídolo da sociedade hoje é o Elon Musk. Eu vi uma declaração dele outro dia que ele responde e-mail enquanto brinca com os filhos. O que ele tá tentando fazer? Ele falou assim, a Terra deu errado, vamos pra Marte. Ele tem 10 filhos. Ele falou assim, vou criar uma outra raça humana superior aqui pra ele levar... Esse cara não ajuda a limpar a praia, a economizar água, assim, tem tanto problema real que precisa de ajuda e que, assim, tô falando no nível de um cara desse, multibilionário, né, 100 bilhões, né, então, assim, o ídolo da sociedade hoje é esse empreendedor, que aí a imagem é o jatinho, uma pasta, né, aqui, né, uma pasta, um jatinho, né,
Então, essa ideia de sucesso... Maldivas. Férias ali, né? Essa ideia de sucesso, eu acho que ela tá desmoronando, cara. Então você falou, um exemplo de um cara muito bem sucedido, né? Um cara que tem condições de grana ali, né? Esse café deve ter custado uns R$50 o cafezinho ali, né? Esse café de Ibirapuera aí. E aí o sonho dele não é, ter mais tempo, é brincar com os cachorros. Você viu o Drauzio Varela falando, né? Sobre pessoas no leito de morte, né? Ou quando elas olham para trás da vida, os arrependimentos eram não ter seguido meus sonhos, não ter passado mais tempo com as pessoas que eu amo. E não era ter comprado um relógio novo, não era ter uma promoção na carreira. Essas coisas são importantes. Também não quero, todo mundo, vamos botar um hobby, vamos pedir dinheiro na rua. Não é isso que eu estou falando. Mas é um equilíbrio maior entre tempo e saúde. São duas variáveis que foram excluídas da conta do sucesso. E ela virou simplesmente maximizar capital. Tem um cara que eu gosto muito que é o Ricardo Semler. Ele fala assim, se você pegar o gráfico de tempo da sua vida, ele é um formato de U. Então no começo da sua vida você tem muito tempo, depois quando você está trabalhando igual um louco você tem pouco tempo, e na aposentadoria muito tempo de novo. Seu gráfico de grana, ele é um U ao contrário. No começo você não tem nada, quando você está trabalhando muito você vai tendo mais grana, e depois vai caindo com a aposentadoria. E o teu gráfico de saúde, ele é uma reta declinante absoluta até o zero. E se você junta os três gráficos, você tem a maior loucura da humanidade. Que é quando você tem tempo, você não tem dinheiro para usar esse tempo. Quando você tem dinheiro, você não tem tempo para usar. E quando você tem tempo e dinheiro, você já não tem mais a mesma saúde, né? Então o Tim Ferriss trouxe essa questão das mini aposentadorias, né? Que eu gostei muito, né? Então eu acho que a gente está falando de equilíbrio aqui. A sua vida, ela mostra esse equilíbrio, né? Você trabalha bastante, eu te conheço, cara. Você trabalha bastante, mas você consegue ter saúde, ter qualidade, curtir e estar junto com as pessoas. Então acho que tem a ver com equilíbrio. E a sociedade, na média, está muito desequilibrada. Está muito desequilibrada. Ou é uma grande parcial da população que não tem nada, né, cara? Tá lutando para ter o almoço aqui no dia. Ou uma galera que tem muita grana, mas, o que eu queria mesmo era ter mais tempo, era brincar com os cachorros na praia, era estar treinando junto com as pessoas. Mas não dá tempo, não é pra mim, né? E aí cria uma amargura nessa pessoa. E ela pode fazer isso, mas é difícil mesmo. Eu já estive nesse lugar, assim, eu já convivi eu entendo essas pessoas. Eu já estive ali no banco. É um ambiente que vai te controlando, te consumindo. Essa roda do sistema, do capitalismo, do querer mais, ela é muito difícil de sair, cara. Assim, não sei como é que foi pra você, assim, mas de sair dessa roda e, assim, de novo, não menosprezando o dinheiro, mas como é que foi pra você ter esse olhar pro equilíbrio assim mesmo, né? Eu não vou abrir mão de treinar ou de brincar com meus cachorros na praia, eu não vou abrir mão disso pra ter mais. Você poderia estar trabalhando mais nesse tempo pra acumular mais capital e ser mais bem sucedido aos olhos da sociedade, né? Sim, total, faz toda a diferença. Você trouxe um ponto que eu achei muito interessante. Quando eu voltei de Dubai, né? Aí meu pai é um cara muito sensato, assim, né? E, filho, como é que foi a viagem? Aí, normalmente você fala das coisas que todo mundo quer escutar. Que é prédio pra tudo quanto é lado, arranha-céu, blim blim, né? E os caras cheios da grana e tal. E ele falou, porra, e do lado ali, as pessoas morrendo de fome, sem água, eles não fazem nada, né? E eu fico me perguntando se é pela energia do dinheiro, que o dinheiro, quanto mais você tem, mais você quer. Você está inserido naquele sistema que as pessoas pensam assim, você acaba não olhando muito para os lados, né? A ambição e a ganância são reais. Ou se de certa forma, será que eles ajudam e isso não é falado? Ou se não ajudam, ou se não tem solução mesmo. Eu fico muito nesses questionamentos internos, né? Eu acho que todo mundo que é empata, assim, que quer ajudar o mundo de alguma forma, né? Criando ideias revolucionárias e tal. A gente sempre parece que quer ter um pouco desse arquétipo do herói, né? Que é tentar salvar o mundo, tentar ajudar de alguma forma, né? E é bem isso que você falou, às vezes estão preocupados com tantas coisas tão externas e o que está do nosso lado ali a gente não está prestando atenção, né? Empatia, né? Você falou de empatia. É o que... Eu acho que na pandemia deu uma aumentada, mas ainda falta muito, né? Assim, mesmo que quem quer realmente ajudar, muita gente quer mesmo, assim, né? Pô, quero ajudar, eu quero mudar as coisas. Mas, mais, né, tem alguma coisa, eu preciso antes, preciso pagar as contas, né? E é uma realidade, assim. Então é muito difícil achar esse equilíbrio, assim, né? Por isso que eu gosto muito de dois conceitos, que é autenticidade e equilíbrio. Então o equilíbrio, ele não é só você fazer, é difícil você ser uma Madre Teresa, né, cara? Você tá sempre ali servindo. E uma crença, acho que em relação ao dinheiro, existe escassez no mundo. Isso é uma crença, todo mundo, existe escassez. Na verdade, hoje existe fome no mundo, mas existe comida para alimentar todos. Então não é um problema de escassez, é um problema de distribuição. Outra crença é o que você trouxe agora, mais é sempre melhor. Então, mais é sempre melhor, então eu vou precisar de mais.
que o cara vai ter dois... Por que o cara tem 2 helicópteros? Não faz sentido, eu tenho 7 carros na garagem. O que é isso, cara? O carro é pra você ir e voltar, cara, assim. Então, mais é sempre melhor. E a terceira crença é: as coisas nunca vão mudar. Essa crença aí, cara... Mata tudo, né? Ela mata tudo, cara. Porque assim, essas 3 crenças, né? Eu aprendi no livro A Alma do Dinheiro sobre essas 3 crenças. A escassez existe, mas é sempre melhor, e as coisas nunca vão mudar. Então essas 3 crenças, eu acho que a gente conseguir trabalhar elas como sociedade, assim, internamente, eu acho que isso tem a ver com mexer o corpo, a energia não pode ficar parada, tem a ver com tempo na natureza. Cara, eu vi no banco lá, você ficar o dia inteiro numa tela do computador, num cubículo, depois você sai para outro cubículo que é um carro, vai para sua casa que é um apartamento que é outro cubículo ali, então você não tem contato com a natureza, com a vida. E arte. As pessoas perderam o contato com a arte. Criar isso aqui a gente está fazendo, né? Tem a ver com espontaneidade, com criatividade. Hoje é tudo... Qual que é o resultado esperado disso, né? Então acho que natureza, exercício, arte, acho que são curas aí, cara, pra isso. São grandes remédios que estão à disposição praticamente o tempo todo, né? Bom, queria aproveitar a oportunidade para agradecer o Lampião Hostel, que abriu as portas, literalmente, para a gente estar aqui gravando esse podcast com o Rick. Porque, Rick, quando eu te chamei para a gente fazer esse podcast, pensei, onde que eu vou entrevistar o Rick, né? Lá em casa, na Marra House, tem a Casa de Fadas aqui que também que é muito legal. Aí, conversando com o Cício, a gente... Pô, ia ser fantástico entrevistar ele em um hostel, meio que no ambiente de trabalho onde tudo começou, digamos assim. Então, eu queria agradecer ao Lampião Hostel aqui do Campeche de estar abrindo as portas pra gente. Fiquei sabendo que depois vai rolar até um pão de queijo pra gente, então... E o Lampião é parceiraço, além de receber voluntários também, eles organizam as ações de limpeza de praia aqui da Worldpackers do Campeche, então todo mês tem limpeza de praia aqui organizado pelo Lampião junto com a Worldpackers, e é um lugar irado pra viajar, pra voluntariar, enfim, um hostel muito vibe mesmo, e a gente é vizinho, né? Vai ver, a gente vai ver o Cezão pela rua, quem estiver por aqui também. É verdade, é verdade. E pra finalizar aqui o nosso podcast, gostei muito dos assuntos, de como a gente conseguiu fugir um pouquinho assim daquele feijão com arroz, né, que é sempre perguntando as mesmas coisas. Cara, dá um recado para quem tá em casa, procurando uma coragem assim para dar o pulo do gato, né? Seja uma mudança de carreira, seja às vezes um término de um relacionamento, seja alguém que tá buscando coragem para falar com os pais porque não gosta do que faz. Ou, por exemplo, você também é pai, eu também, que tem aquelas responsabilidades familiares, que você fala, cara, não tem como eu largar isso pra fazer outra coisa. O que soa no teu coração aí pra deixar de mensagem final? Boa. Eu acho que é baby steps. Tijolinho por tijolinho. Eu acho que às vezes tem essa ideia, né? Ah, do Jeff Bezos tem a Amazon ali, né? Ou o cara tem um corpo muito legal. Tijolinho por tijolinho. Qual que é o próximo passo, né? O pequeno passo que você pode fazer em direção àquilo que você quer, né? Você sei lá, quero abrir um negócio, mas, puta, não tenho tempo, não tenho... quero viajar, mas não dá, tô sem grana. O que é um pequeno próximo passo? Porque às vezes a gente também se frustra por querer olhar lá na frente, né? Não, quando eu for um empreendedor bem-sucedido, quando eu tiver o corpo dos sonhos, quando eu tiver viajado o mundo, esquece do processo, né? Que é tudo um processo e toda pessoa bem-sucedida ali começou com o primeiro passo, né? Aquela frase, o melhor momento para eu começar alguma coisa era 20 anos atrás, a segunda é hoje. Então, assim, o que você pode fazer hoje? Seja um livro, seja um mentor, seja um conteúdo. Podcast. Podcast, Quem não, ouvir isso já é um grande passo, se eu pensar. Ouvir com atenção, né? Ouvir verdadeiramente, seja no carro, lavando a louça, mas ouvir presente, entender assim, o que eu posso dar de próximo passo aqui? Seja, eu quero empreender alguma coisa, empreender algum sonho, um corpo, uma saúde, né? Mas o que é um pequeno próximo passo que eu posso dar? E ter isso na cabeça, assim, qual que é um pequeno próximo passo? Porque os grandes passos, eles são feitos de vários pequenos passos, na verdade, quando a gente olha em câmera lenta ali. Então, qual que é o pequeno próximo passo que eu posso dar nessa direção? E aí, de novo, a hora que você viu, você tá lá, mas assim, um passinho de cada vez, assim, com paciência, com gentileza consigo mesmo, mas com ação. Mas realmente com ação, porque muitas vezes a gente tem 5.000 pensamentos por dia, eu ouvi um cientista falando, 5.000 pensamentos por dia. A gente não é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz ali, né? O que você transfere do pensamento, né, para a palavra, mas principalmente para a ação, né? E a ação, ela é onde a coisa mais se materializa, né? Então a ação é a coisa mais importante, o agir, o fazer, a ação mesmo. Mas às vezes a gente paralisa na ação, fica aqui no pensamento ou na palavra aqui, né? Aqui em cima só. Então qual que é a ação mínima? Então
conteúdos é legal, mas tem uma frase do Einstein que eu gosto que é experiência e aprendizado, o resto é conteúdo. Então, conteúdo é bom e ajuda, me ajudou muito e continua me ajudando, mas o que transforma é a experiência. Então, qual experiência você pode ter? Uma interação com uma pessoa, você está trocando, é uma experiência real. Um conteúdo te prepara para uma experiência, um treino, um esporte, uma viagem, mas usa o conteúdo e usa essa energia, essa gasolina, uma faísca para ir para ação. Então, esse é o que eu tenho, né? Pequenos passos e ação é o que te define. Maravilha, irmão. Muito obrigado aí pelo papo, demais, tamo junto. Galera, então acessem a plataforma do Rick, Wordpackers, seguem o Rick no Instagram, como é que tá lá? Rick Lima, R-I-Q Lima. Show de bola. E tamo junto. É nóis.